Essa semana a gente teve a informação que o lutador de jiu-jitsu, né, acabou falecendo, né, dentro de uma boate. E quando eu tava vendo os vídeos, né, até o vídeo dele sendo socorrido ali e tudo mais, ele saindo, e veio, pelo menos pra mim, tá? Veio aquela visão de muitas coisas que eu já passei, e até mesmo com amigos, situações onde eu poderia estar morto, sabe? Onde eu poderia estar morto, onde, seja por conta de amigos ou até mesmo por indisciplina minha, poderia ter acabado com minha própria vida, né? E essa é uma noção que muitos homens acabam não tendo, que são sobre os perigos que existem na noite. Porque existe meio que um glamour aonde você sair para beber na noitada, correr atrás de mulher é a melhor coisa da sua vida e a única coisa que pode te dar prazer, né? Tanto é que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a noite sempre foi perigosa, muito violenta. Tem os famigerados bailes de corredor ou outras coisas do tipo que sempre mostraram que o Rio de Janeiro, à noite, não é um lugar maravilhoso como se planta, né? Como se o pessoal joga as sementes e mostra ali que é uma plantação bonita, que é uma coisa maravilhosa e que você não deve se preocupar com nada. A última vez, foi até interessante, foi a última vez que eu saí com os amigos assim que eu tinha no círculo social para poder ir para boate, esse tipo de coisa, baile de favela, essas coisas que tem aqui no Rio de Janeiro. E teve até um caso que foi bem interessante sobre isso, porque quando aconteceu, eu lembro que todo mundo ficou rindo, eu fiquei rindo também na época. A gente lembra dessa situação, a gente fica rindo contando a história, porque a gente estava numa boate na Lapa, no Rio de Janeiro, e a gente tinha comprado 2 baldes de cerveja, mas meus colegas eram pinguços, né? Então beberam muito rápido. A bebida logo acabou no começo da noite ali, né? E tava todo mundo meio que duro nesse dia. Só eu tava com dinheiro, mas eu não pago bebida pra macho, né? E aí eu lembro que eu desci e tava todo mundo sem nada bebendo, né? Todo mundo só olhando assim o ambiente, vendo se conseguia desenrolar alguma mulher. E eu fui descer pra comprar uma bebida. Aí quando eu voltei, tava todo mundo com latinha na mão. Aí eu olhei assim e falei, poxa, o balde acabou, os caras estão sem dinheiro, como é que eles estão bebendo? E foi passando o tempo, eles continuaram bebendo, 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 bebendo. E aí, cara, me deu um estalo. Eu falei, poxa, não é possível como esses caras estão bebendo. Aí eu perguntei ao amigo meu, eu falei, cara, vocês compraram mais um balde? O que que tá acontecendo aí? Vocês estão bebendo aí de boa? Aí todo mundo começou a rir, sabe? Olhando na minha cara e começou a rir. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eles, não, pô, a gente tá sendo patrocinado. E aí eu fui olhar o ambiente, tinha um casal do nosso lado, um cara e uma mulher, eles estavam com um balde em cima da mesa, mas como era um casalzinho, né, tava se beijando ali no canto, eles não conseguiam ver quando meus amigos iam lá e pegavam a bebida dele, do balde dele, e começavam a beber. Só que os caras foram pegando, 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 e chegou uma hora que o cara e a namorada perceberam que estavam tendo suas bebidas assaltadas, né? E aí o cara ficou muito, mas muito transtornado, cara. A mulher tentava segurar ele e ele olhava assim pra gente querendo arrumar confusão. Meus colegas ficavam atiçando ele rindo. E cara, se fosse um cara armado ali, provavelmente todo mundo tinha morrido. Porque o cara tinha dado um tiro na gente. Ou se, por exemplo, ele não entrasse com arma, ele tivesse com uma arma dentro do carro. Se ele veio de carro, tivesse com uma arma, que é muito comum que os PMs aqui do Rio de Janeiro fazem. Ele vem de carro, deixa a sua pistola no carro e entra dentro da boate. Numa dessas, poderia todo mundo ter morrido. Por bobeira, por conta de um balde de cerveja. E esse tipo de coisa é muito comum porque o pessoal acha que a noite é uma anarquia ou tem aquela visão de que a noite, seja carioca ou de outros estados, é uma coisa que não há perigo, né? Só que a noite é o lugar mais perigoso que tem, sabe? E as pessoas meio que esquecem disso por conta dos prazeres da noite. Só que o que que acontece? Por conta da noite ser um lugar muito mais propício para você conseguir pegar mulher, ter mulher ali e até mesmo curtir, tudo isso é ignorado e botado a escanteio, né? E ali no começo dos anos 2000, no meio dos anos 2000, aqui no Rio de Janeiro, ficou muito forte a onda de bailes de favela. Eu lembro que um dia eu tava voltando do futebol com meus amigos, aí os caras, pô, vamos lá pra Chatuba lá da Vila Cruzeiro, né? Pô, tem um baile lá, o Chato Bom Digital. E aí a gente foi. Logo na primeira situação, a gente foi abordado pela polícia. A polícia tomou ali um dinheiro de todo mundo. Tava tomando dinheiro de todo mundo. Então já dali já tem um perigo, né?
de você ser abordado por um policial e você acabar se ferrando. Porque da nossa área até a Vila Cruzeiro, geralmente tinham alguns policiais que ficavam fazendo blitz, né? Ou ficavam parando vans, ônibus, para poder cobrar ali algumas pessoas que estavam indo pro baile. Era meio que, você tá indo pro baile? Eu não vou te parar aqui, eu não vou te revistar, mas você vai ter que perder um dinheiro para mim. E na época, hoje não é nada, né? Mas na época era R$ 10, que, pô, começo dos anos 2000, R$ 10 era um dinheiro. Hoje não é nada, mas para a época já era um carvão que você acabava perdendo ali de bobeira. E já daí já mostra que, cara, não é um ambiente onde você deveria ir, não é um ambiente seguro, sabe? Porque a própria polícia tá deixando todo mundo passar, seja com arma, droga, qualquer tipo de coisa, se você pagar R$ 10 para ela. Então já mostra que não é um ambiente propício para você ir. Mas mesmo assim, naquela época a gente fomos, né? Chegando lá, cara, na Vila Cruzeiro, a gente chegou lá na época dentro de uma quadra, chegamos na quadra, ficamos lá dentro, e tinha um amigo meu que ele gostava muito de dançar, esse tipo de coisa, então ele ficava dançando, e ele tava achando que ele tava, sei lá, em alguma boate normal da Furacão 2000 daquela época, mas ele tava dentro de uma comunidade onde ele não conhecia ninguém, onde era um ambiente hostil, e que tinha vários caras passando de fuzil, de Uzi, de pistola dentro do baile, no trenzinho, e qualquer um daqueles caras provavelmente poderiam cismar com ele e até mesmo acabar com a vida dele. E nessa brincadeira de estar dançando sempre ali, cara, ele esbarrou e deu uma esbarrada assim num cara que tava passando, num traficante. Cara, o traficante ficou olhando ele a noite toda, pelo menos até o momento onde a gente foi embora, né? A gente ficou ali, eu até falei com ele, cara, tá muito estranho, porque o cara tá te olhando de longe ali, o cara parou de andar no trenzinho, o cara parou de estar ali com o pessoal e só tá te palmeando, acho que o cara vai te passar, irmão. Aí a gente ficou com essa sensação na cabeça. E aí a gente juntou, no caso, os moleques na época que estavam com a gente, que eram da nossa área, que andavam com a gente. A gente falou, ó só, o cara ele cismou com o nosso amigo, cara, melhor a gente meter o pé, porque aqui a gente vai arrumar sua dor de cabeça. Aí todo mundo entrou em acordo e fomos embora. Mas antes disso, tinha um pessoal de uma outra comunidade, de uma outra favela lá, que geralmente eles não andavam com a gente, mas quando tava ali por algum baile, a gente sempre se encontrava, trocava ideia, ficava ali conversando e meio que ficava interagindo. Só que esses caras eles já estavam viciados nessa andança por favelas e gostavam muito de baile de favela, porque querendo ou não tem as suas facilidades ali e os caras gostam, né? E quando a gente falou isso pra esses caras, que eram de favela, que já eram favelados, eles, não, isso é bobeira, cara, deixa isso pra lá, o tráfico nunca vai mexer com ninguém, eles não querem perder a moral deles passando um aleatório aqui no baile e tendo uma fama de que o baile é violento, de que mata o pessoal que vai pra lá. Então eles ficaram meio que, não, fica aí, aproveita o baile e vida que segue. Mas aquela coisa, né, cara? Quando tu tem aquele sentimento de que vai dar alguma coisa errada, quando teu instinto tá falando, você tem que escutar o seu instinto, né? A gente escutou o instinto e foi embora. E passou umas semanas, né? A gente encontrou esses caras, depois conversando sobre isso, os caras, vocês são muito medrosos. Vocês não têm o pique da correria da gente, que é favelado, que vem de comunidade, sabe como é. Eu falei, realmente eu não tenho esse pique não, irmão. Eu não boto a minha vida em risco só por uma noite numa boate, sendo que eu tenho a vida toda para aproveitar isso. E eles ficaram sempre nessa narrativa, né? Alguns anos depois, esses mesmos caras que estavam criticando essa ação de a gente ter ido embora, eles continuavam aquele mesmo ritmo de sempre ir para bailes de favela. Só que a comunidade onde eles viviam era de uma facção rival. E esses caras também tinham muita inimizade, porque eles brigavam muito em baile, faziam muita besteira, tinham desavença com caras de... Tipo assim, aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa curiosa. O cara, ele não é de facção, ele só mora na favela, ele não tem nenhum envolvimento, ele nunca pegou uma arma na vida, mas ele acha que ele faz parte e deve proteger aquela facção. É aquela mesma coisa que eu sempre digo. A visão, a ideia de que você faz parte daquela tribo, então você tem que proteger aquela tribo, mesmo que você não tenha nenhum vínculo com ela. Então, se o cara é de uma favela A e a favela A tá com um comando vermelho, ele vai achar que o comando vermelho é maravilhoso e vai proteger o comando vermelho como uma ideia, como uma facção, e vai sempre arrumar briga com outras pessoas que ele não conhece, que também não tem envolvimento nenhum com tráfico, com nada, mas só tem uma adoração com aquilo por conta de um tribalismo bobo,
ele vai sempre arrumar confusão com essas pessoas. Então, esses caras que estavam nessa favela, que eram de Comando Vermelho, que eles vêm de uma favela de Comando Vermelho, eles sempre estavam indo pro baile de TCP, que é o terceiro comando puro aqui no Rio de Janeiro. E nessas brincadeiras de você sempre ir em outros bailes, eles já tinham ali algumas rusgas com outros moradores de favela de comunidade TCP, e isso estava meio que ficando cada vez maior. Então eles chegavam nos locais e eles acabavam sendo conhecidos. E por conta deles brigarem muito, tem aquela coisa de estar no baile, aí tá no trenzinho, esbarra no cara de maldade só pra arrumar confusão e sai na porrada com o cara. Eles já estavam meio que já na mídia para muitos desses favelados, dessas favelas de outra facção. E aí, numa dessas brincadeiras, numa dessas andanças deles, eles foram para o baile, né? Foram para um baile de uma outra facção. Eles foram reconhecidos por outros caras que também estavam no tribalismo, que se achavam parte da facção, mesmo não sendo, e que tinham um ódio deles por conta deles serem adoradores da outra facção, e falaram, vamos armar uma armadilha para esses caras. Chegaram lá pros traficantes, né? Falaram, olha só, tem um grupo de pessoas aqui que são da área tal, que são da favela tal, e eles são fechados com a facção tal. Provavelmente eles estão aqui só olhando o ambiente, olhando quantos fuzis a gente está portando, isso e aquilo. Então é perigoso, provavelmente é bom vocês acabarem passando esses caras. Os traficantes geralmente não têm essa mania, não é tão comum esse tipo de coisa. O mais comum é expulsar da favela ou dar uma coça nos caras, mas provavelmente eles pegaram um dia que os traficantes não estavam de bom humor. O que aconteceu? Mataram todos esses caras dessa favela, que eu falei lá no começo que eles achavam que não existia nenhum perigo, e todos eles foram mortos dentro dessa comunidade. E tem toda aquela coisa, né, cara? Porque quando o cara é muito bom de porrada, o cara tem ali meio que uma mídia, porque ele vai pra favela, ele tá nos bares, ou ele vai pra boates, e ele sempre com os amigos dele desce a porrada em todo mundo e saem sempre vencedores, começa a ter aquela visão de que eles têm peito de aço, né? Eles acham que estão na década de 80, 90, onde a maioria das coisas era resolvida na mão, só que não é, cara, porque você vê o exemplo desse próprio lutador de jiu-jitsu. O cara campeão mundial, um cara jiu-jiteiro, provavelmente na mão, pouquíssimas pessoas ou talvez ninguém que estava naquela boate daria certo na mão com ele. E ele tinha aquela noção de que ele era uma arma, né? Ele era uma arma branca, que na mão ele sempre ganharia, então ele se sentia muito disposto a fazer esse tipo de coisa. Provavelmente qualquer tipo de intriga ou briga que ele tivesse, ele ia resolver na mão porque ele achava que ele era de fato um campeão, né? E ele poderia fazer aquilo. Ele era diferente, ele era superior a todos os caras. Só que existe uma coisa, cara, que ele não esperava. No passado, de fato, os homens eram diferentes. Se o cara tinha ali uma estatura maior, se o cara tinha uma técnica ali, alguma arte marcial, se o cara tinha muito preparo já, muito tempo de briga ou de porrada que ele já teve, ele ia ser um cara diferenciado e, de fato, ele iria se sobrepor a outros homens. Só que existe um cara, um inventor, chamado Samuel Colt, que nivelou essa parada, irmão. Quando o cara conseguiu criar ali uma situação onde a industrialização das armas, no caso do revólver, da pistola, de um modo em massa e viável para o comércio, essa coisa de que eu tenho 1,90 m, você tem 1,60 m, então eu sempre vou me sobrepor a você. É só você dar uma pistola na mão do cara, que aí ele vai te provar que você não tem peito de aço e vai acabar com a sua vida. E esse tipo de coisa, cara, ainda mais na sociedade de hoje, onde cada vez o povo está cada vez se armando mais e as pessoas estão cada vez mais violentas, provavelmente vai gerar uma situação onde você vai perder a vida de bobeira. E aí, às vezes eu paro para pensar, cara, que teve várias e várias situações onde se o cara tivesse uma arma, e até situações onde o cara estava armado, onde eu poderia ter perdido a vida, onde meus colegas poderiam ter perdido a vida, ou até mesmo eu poderia ter perdido a vida de tabela, porque às vezes você sai com seus amigos, você sai com alguma pessoa, ele arruma confusão, um cara puxa uma pistola, ele não acerta o cara que ele quer acertar e acerta você, e você acaba perdendo a vida nesse processo. Você está indo para um ambiente propício à guerra, porque os caras vão querer gastar dinheiro lá para poder provar que eles são melhores do que os homens
que estão naquele ambiente, então eles têm mais qualidade, porque eles são mais provedores, eles têm mais dinheiro, eles têm mais destaque, eles estão gastando mais só para chamar a atenção de mulher. Logo, ali aquele ambiente, cara, é um ambiente totalmente bestial. Os caras estão bebendo, alguns estão se drogando, os caras vão ficar violentos porque tem mulher na jogada e o instinto vai bater forte neles para eles chamarem a atenção daquelas mulheres ou tentar se sobrepor às mulheres, a outros homens que estão naquele ambiente e provar que eles têm mais qualidade e são o melhor macho naquele ambiente. Como um ambiente desse pode ser um local bom para você? É esse questionamento que eu sempre tenho, né? Às vezes eu paro para pensar sobre isso e sempre tem aquela coisa, o cara fala, não, vou sair para me divertir, eu vou sair para me divertir com meus amigos, é mentira. 90% dos caras que saem pra boate vão atrás de mulher e vão ali despertar o seu lado id, o lado mais bestial, mais instintivo, e vão agir como animais, potencializados pela bebida, ou até mesmo pelo estresse de não estar pegando ninguém, ou não pegar ninguém, ou até mesmo estar perdendo sua mulher no processo. Porque tem uma coisa, cara, que as mulheres fazem muito isso dentro de boate, e é um grande perigo que muitos homens acabam não percebendo. Geralmente nesses ambientes de baile, funk ou de favela, as mulheres sempre usam aquela seguinte coisa: eu vou dar o rolê com as minhas amigas. Cara, você tá num ambiente onde homens estão fazendo de tudo para pegar a mulher e eles não estão nem aí para isso. Estão potencializando cada vez mais o meio bestial deles para tentar pegar a mulher. E você tá levando a sua mulher para esse ambiente, você vai arrumado de cabeça. Então as mulheres sempre usam aquela justificativa de que eu vou dar um rolê, ou vou dar um rolê com as minhas amigas, ou eu vou no banheiro e depois eu volto. Daí, a mulher tá num ambiente onde tem a penca de homens mais bonitos do que o namorado ou o marido dela, que tem mais dinheiro do que o namorado ou o marido dela, que estão ali mostrando mais ímpeto ou até mesmo ativando o ego dela porque estão dando em cima dela. Uma hora, quando o cara colar no ouvido dela, ela vai ceder e não dá outra. E geralmente nesses rolés onde as mulheres dão com as amigas ou naquela ida ao banheiro, sempre rola uma traição, sempre rola uma coisa desse tipo. E graças a isso, graças ao ambiente onde tem isso, vai gerar confusão. Eu lembro uma vez, cara, foi bem engraçado. Foi até no Castelo das Pedras aqui no Rio de Janeiro. Tava eu e alguns amigos meus, né? Aí um amigo meu cismou com uma morena, cara. E ele falou, não, porque aquela morena é muito linda. Aí a gente tava conversando, né? Outros amigos falando com esse cara, pô, cara, eu acho que essa morena tá com aquele cara ali. Aí ele, não, não tá não, ela tá dançando sozinha, ela tá sozinha. E a mulher foi pro banheiro, né? E ele ficou esperando ela sair do banheiro e ficou na porta do banheiro. Aí ele, como um cara muito bom no desenrolo, colou na mulher e conseguiu desenrolar a mulher e pegou a mulher. Aí ficou ali pegando a mulher. E a mulher, cara, isso que é o mais engraçado de tudo. A mulher, ela tava com o namorado dentro da boate. Ela sabia que ele tava ali. O cara sabia que ela tava demorando. E mesmo assim ela ficou agarrada com esse meu amigo ali na porta do banheiro ali, trocando beijo e agarradinho como se fossem namorados. Então, a questão de que ela tinha um parceiro e que ela tava traindo o parceiro dela sumiu naquela hora. A racionalidade dela foi embora. E ela continua ali. E nessa hora, o cara, ele saiu, foi procurar a mulher dele e viu a mulher dele dando beijo nesse meu amigo na frente da porta do banheiro. Cara, na hora, o cara separou os dois, assim, ele entrou no meio dos dois, separou e ele deu um tapa, mas um tapa de polícia na cara dessa mulher no meio do baile. E aí esse meu amigo ficou branco na hora. Aí o cara olhou pra ele assim, dentro dos olhos dele e falou, irmão, o meu caô não é com você não, é com ela aqui, mete o pé. E aí ele ficou cheio de medo, ele ficou bolado do cara fazer alguma coisa com ele, mas a gente ficou lá na boate, não deu nenhum tipo de dor de cabeça não. Mas pensa comigo, imagina se fosse uma situação onde é um cara emocionado, onde o típico mangina, que ele vê a mulher dele traindo ele, e ele não fica puto com a mulher. Ele acha que a mulher é uma coitada, ela cometeu um erro e ele vai descontar aquilo no outro homem. Até porque é uma questão de ego, né? Você perder a sua mulher para outro homem e meio que ativa os seus instintos mais primitivos. E o cara puxa uma faca ou o cara puxa uma arma, acabou a vida desse meu amigo. Tudo isso por conta de um beijo, ou como eu contei lá no começo, por conta de uma bebida, porque o cara tentou pegar a bebida do outro e coisa do tipo. Então você está num ambiente propício onde as pessoas vão perder a racionalidade,
onde as pessoas estão ali tentando validar o seu ego ou até mesmo a sua postura dentro da sociedade, mostrando que você é um homem de verdade, e qualquer coisa que você faz para tirar essa pessoa do plumo, ela vai provavelmente tirar a sua vida. E foi o caso do jiu-jiteiro. A partir do momento que ele pegou aquele policial, ele dominou aquele cara e ele mostrou que ele era mais macho do que aquele cara na frente de todo mundo, o ego daquele policial ficou ferido e no final das contas o jiu-jiteiro acabou perdendo a vida. Tudo isso por conta de uma garrafa em cima da mesa. Ou seja, a vida tanto do policial que vai ser preso e até mesmo do lutador de jiu-jitsu foi o preço de uma garrafa de bebida.